Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar agora, uma série de resoluções aqui, as questões do vestibular da UESB 2024, da ProUni 2024, iniciando por essa aqui, a primeira questão de matemática, questão 26. Em uma festa de casamento, 5 casais se sentaram em uma mesa redonda, cada marido ao lado de sua esposa. Nessa situação, o número de maneiras diferentes de se distribuir os 5 casais à mesa é igual a... Bom, claramente é uma questão de análise combinatória, né? Pela própria linguagem, pelo próprio vocabulário, a gente já consegue perceber que essa questão envolve os conceitos de análise combinatória, tá bom? Qual é o contexto dessa questão? O contexto dessa questão é esse aqui, que eu desenhei aqui para vocês, tá? A gente tem aqui 5 casais, tá bom? Cada tracinho desse aqui são casais, viu? Eu não tenho os dotes artísticos para desenhar pessoas, então eu desenho tracinhos, viu? E aí, o que a questão quer que eu faça, tá? Existe essa configuração aqui que eu desenhei para vocês, tá? Isso aqui é uma forma de distribuir esses casais, não é? Esse casal aqui, esse casal aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. No entanto, ele existe, por exemplo, uma outra configuração em que esse casal aqui fica no lugar desse. É uma configuração diferente e é válida, tá? Existe a seguinte configuração também, onde esse casal aqui pode vir para esse lugar aqui, por exemplo. Então, assim, essa questão, ela me pede, para eu calcular de quantas formas diferentes eu posso fazer essas trocas, tá bom? Mas antes da gente ir de fato para a questão, vamos fazer uma breve revisão de análise combinatória? Iniciando, pelo princípio fundamental da contagem, o PFC, tá bom? O que é PFC? PFC é o seguinte: quero ir da cidade A até a cidade C. No entanto, eu também quero passar por B, que está aqui no meio. De quantas formas eu posso fazer essa viagem? De A até C, passando por B. Aí a questão vai te fornecer, né? De A até B, existem 3 caminhos diferentes. De B até C, existem 4 caminhos diferentes, tá? E aí você tem que calcular o seguinte. Você tem que pensar o seguinte. Bom, se eu quero ir de A até C passando por B, existem algumas formas de fazer isso. Por exemplo, posso passar por aqui primeiro, posso escolher esse primeiro caminho. E a partir desse primeiro caminho, eu posso escolher esse, ou então esse, ou então esse, ou então esse. Percebe que só a partir desse caminho aqui, ele me gerou 4 formas diferentes de fazer essa viagem. É esse caminho aqui, juntamente a esse. 4 formas diferentes. Aí vamos lá. Escolhi passar por esse caminho aqui. Só que, se eu passo por ele, beleza, eu passei por ele, tenho essa forma aqui de chegar até C, essa forma de chegar até C, essa daqui e essa daqui. Percebam que são mais 4. Tá? Então, no total, a gente já tem 8, não é? Não foram 4 dessa primeira aqui que eu fiz? 4 dessa primeira, mais 4 dessa segunda. Vamos ver agora a terceira, quantas que ela me dão? A terceira, que é essa daqui, passei por ela. Pronto. Escolhi passar primeiro por aqui, uma forma. Por aqui, 2 formas. 3 formas. 4 formas. Então, eu tenho no total 12 maneiras diferentes de fazer esse caminho de A até C. Mas pelo princípio fundamental da contagem, eu já saberia isso rápido, com um simples cálculo, tá bom? Vamos lá. Qual é o princípio fundamental, do PFC? O princípio fundamental do princípio fundamental da contagem. Você precisa entender quantas decisões você tem que tomar. Por exemplo, de A até B existem 3 caminhos. Então já é uma decisão que você precisa tomar, tá? Por qual caminho de A até B você vai? Isso daqui, vou colocar até um tracinho aqui embaixo, é uma decisão. E quantas opções você tem? Você tem 3 opções, não é? Tem 3 opções. Esse caminho ou esse caminho. Você tem 3 opções. Então você já coloca. Já que tem 3 opções, você coloca aqui 3. Você vai multiplicar pela outra decisão que você vai ter que tomar. Qual é a outra decisão que você vai ter que tomar? Qual o caminho que eu vou usar de B até C? São 4 opções. Então vai ser 3 vezes 4, que isso aqui vai dar 12. Aí pode surgir a dúvida, né? Por que a multiplicação? Sempre vai ser multiplicação? Sempre vai ser multiplicação, tá? Mas por quê? Bom,
existe uma coisa na matemática, na probabilidade, na análise combinatória, que é mais uma vez o vocabulário, tá? Então, quando você fala que você quer que uma coisa e outra coisa ocorram juntas, você vai multiplicar elas. Nesse caso aqui, eu quero ir da cidade A para a cidade B e ir da cidade B para a cidade C. Portanto, se é I, eu vou multiplicar, tá? Agora, se fosse ou seja, eu quero ir da cidade A à cidade B ou da cidade B até a cidade C. Não faz muito sentido isso. Mas, caso fizesse, né, total sentido de ir da cidade A ou para a cidade B ou da cidade B até a cidade A, no lugar da multiplicação seria uma soma. Tá? Então, quando aparece E, a gente multiplica. Quando aparece ou, a gente soma. Tá bom? Análise combinatória é só isso aqui. Tá? E aí você entra nos atalhos, né, que existem. Quais atalhos? As fórmulas que você já deve ter pego, né? Por exemplo, essa fórmula aqui, ó. Que fórmula é essa que eu vou colocar aqui agora? É a fórmula do arranjo, tá? Então, arranjo de n tomado p elementos, né? Eu tenho n elementos, que isso aqui vai ser o total, né, de coisas que eu tenho, sobre n menos p fatorial, tá? Essa daqui é a fórmula do arranjo. E aí eu também tenho a seguinte fórmula, né, que é a fórmula da combinação. Combinação de n tomado p elementos. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser n fatorial sobre n menos p, tudo isso aqui fatorial, ou seja, a mesma coisa do arranjo, no entanto, você vai multiplicar pelo p fatorial, tá? Quem é n, quem é p? N é o número total de elementos. P é a quantidade de elementos que você quer tomar, que você quer, por exemplo, distribuir em grupos, tá bom? Vou dar um exemplo. Aqui no caso do arranjo, tá? Vou apagar esse desenho aqui que eu fiz. Pronto. Tirar esse círculo daqui. Aí. Agora temos espaço. No caso do arranjo, o arranjo ele só vai acontecer caso a ordem importe. Como assim? Quero criar um time de futebol. Um time de futebol, tá? Eu tenho 6 alunos que eu quero criar um time, né, de 4 pessoas. Então eu tenho 6 alunos e eu vou criar um time de 4 jogadores, tá bom? E aí o que acontece? No arranjo, a ordem vai importar, tá bom? Então eu vou usar o arranjo por quê? Porque eu vou colocar a seguinte condição. O primeiro rapaz que eu escolher vai ser o goleiro. O segundo vai ser o zagueiro. O terceiro vai ser outro zagueiro. O quarto vai ser atacante e o quinto vai ser outro atacante, tá? Então, utilizando um arranjo aí que eu tenho 6 elementos totais com 4 jogadores, vamos utilizar a fórmula. Eu tenho ali, né? Arranjo é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Então, eu vou colocar n fatorial. Qual é o total? Vai ficar 6 fatorial sobre n menos p fatorial, né? Então, se é n menos p, é 6 menos 4, vai ficar 2 fatorial. O que é fatorial? Fatorial é isso aqui, ó. É o 6 vezes o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes 1, tá bom? E no caso do 2 fatorial, é 2 vezes 1, tá? Então, o que é fatorial? Fatorial é você pegar aquele número e você multiplicar pelos seus antecessores, até chegar a 1. Então, aqui eu já vou cortar esse 2 vezes 1 com esse 2 vezes 1, tá? Fico com essa multiplicação aqui. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, existem 360 formas diferentes de eu fazer, né, esse time de futebol. Ou futsal, né? Futsal que tem 4 jogadores. Beleza. Então, o arranjo é quando a ordem importa para você. E quando a ordem não importa? Quando a ordem não importa. Ou seja, tanto faz quem você escolher primeiro. Né? Então, vamos fazer o mesmo exemplo, só que aqui na combinação. Ou seja, o mesmo exemplo, só que eu não quero saber, eu não quero que a ordem importe, tá bom? Vamos lá, vai ser a mesma coisa. N fatorial em cima, então vai ser o total fatorial, 6 fatorial, sobre N menos P fatorial, né? 6 menos 4 dá 2 fatorial, vezes o P fatorial. Só que quem é o P? O P é o 4, né?
É a quantidade de coisas que eu estou tomando. A quantidade de coisas que eu estou dividindo em grupos, tá? Vamos lá, vamos desenvolver esse fatorial agora, né? Quanto que é 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Só que eu vou parar aqui, ó. Vezes 4 fatorial. Por que que eu vou parar aqui? Porque eu posso muito bem cortar esse 4 fatorial com esse 4 fatorial. E aí todo o meu cálculo já vai estar aqui, tá bom? Já vai estar certo. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 2 vezes 1, né? Então eu tenho 15 formas diferentes de fazer esse time. Perceba o seguinte, quando a gente tinha aqui o arranjo, a gente tinha 360 formas, tá? Por que isso? Bom, eu tinha lá, né, por exemplo, o goleiro, aí eu tinha lá o zagueiro, aí eu tinha lá o meio-campo, aí eu tinha lá o atacante. O que que acontece? Quando você coloca aqui que o goleiro vai ser o João e depois o zagueiro vai ser o Lucas, é diferente de eu colocar, por exemplo, que o goleiro vai ser o Lucas e o zagueiro vai ser o João. E em cima disso a gente vai fazendo essas modificações, tá bom? Então tem 360 formas diferentes disso que vai acontecer, beleza? Entendido o que é combinação e arranjo, existe uma outra coisa aqui na análise combinatória que é o seguinte, tá? Permutação. O que é a permutação? Permutação de n elementos, né? Qual é a fórmula da permutação? N fatorial. Só isso, só n fatorial é a fórmula da permutação. Bom, onde a gente vai usar a permutação? Principalmente anagrama, tá? Então, quando eu tenho aqui a palavra Kevin, quantos anagramas da palavra Kevin eu posso fazer? Para quem não sabe, né, o que é anagrama? Anagrama é eu pegar as letras dessa palavra e eu reorganizar, tá? Podendo ser funcional ou não. Então, Nivek, por exemplo, Nivek é um anagrama da palavra Kevin, tá? E aí, vamos lá. Como é que a gente vai fazer um anagrama? É simplesmente aplicar a fórmula do fatorial, tá? Então, P é igual a N fatorial. Que é N? N é o número de letras que tem ali. No caso, meu nome tem 5 letras, então vai ficar ali P é igual a 5 fatorial. E quem é 5 fatorial? 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Então existem 120 formas de eu reorganizar as letras dessa palavra, tá bom? Formando assim um anagrama, tá? Mas vamos lá. E se, por exemplo, né, ao invés de ser Kevin a palavra fosse Assad, tá? Créditos aí ao grande Pedro Assad, né? Agora a gente não tem somente uma permutação. Agora a gente vai ter uma permutação de anagramas com palavras que possuem letras repetidas, tá? Então percebe que o S se repete 2 vezes, o A se repete 3 vezes. Então como é que a gente faz isso? A gente vai fazer de novo, permutação é igual a N fatorial, tá? A diferença é que você vai dividir pelas repetições, tá? E aí, eu não quero que você grave essa fórmula, né? Vamos lá, depois eu falo a fórmula que normalmente os professores passam, viu? Então você vai fazer N fatorial de novo, né? Quantas letras tem essa palavra? Tem 6 letras. Então você vai fazer 6 fatorial dividido por... Você tem ali uma repetição, né, do A, só que é 3 vezes. Então você vai colocar 3 fatorial. E você tem a repetição do S. O S se repete 2 vezes, né? Então vai ser ali 2 fatorial. Desenvolve o 6. Né? 6 fatorial vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Porque você já sabe, eu posso cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Vou fazer 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. 120 dividido por 2 vai dar 60, né? Então tem 60 anagramas da palavra Assad, tá bom? Por que é importante a gente dividir pelas repetições? Porque se eu, por exemplo, chegar aqui e eu vou... Pronto, vamos lá. Eu vou escrever um anagrama da palavra Assad, tá bom? Isso daqui é um anagrama da palavra Assad, tá? Aí você me pergunta, mas você não mudou nada. Realmente não mudou. Realmente. Na verdade, eu mudei sim, tá?
Tá vendo esse A aqui? Eu coloquei aqui no lugar desse, tá? Então eu mudei o A de lugar, troquei os A de lugar. E aí? Pô, é a mesma coisa, não é verdade? Então quando a gente faz essas divisões, a gente tira das hipóteses, né, esse tipo de coisa aqui, tá bom? Beleza. Revisão rápida, né, de análise combinatória. No entanto, não quero que essa resolução ela fique tão grande assim, né? E qual seria a fórmula, né, para permutação, para anagrama com repetição? Você vai pegar o N fatorial, você vai dividir por alfa fatorial, por beta fatorial, né? E o que vier adiante. Não quero que você grave isso, tá bom? Esquece isso aqui. Você só precisa saber que quando você tem um anagrama com letras repetidas, você vai pegar o total de letras e vai dividir pelas repetições. Beleza, feita essa revisão aqui de análise combinatória, vamos de fato resolver a nossa questão, tá? Bom, ele quer, né, saber de quantas maneiras diferentes esses maridos, né, a gente pode fazer essa distribuição desses casais ao longo da mesa, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, existe uma outra fórmula da análise combinatória que você precisa saber, que é a seguinte: arranjo circular é igual a n menos 1 fatorial. Isso daqui só serve nesses casos onde você tem uma mesa redonda, né, você vai ter uma reunião com, sei lá, com empresários, eles vão se distribuir uma mesa redonda, de quantas formas a gente pode distribuir eles, né? N vai ser o número de pessoas, só que nesse caso aqui, perceba o seguinte, ele não está falando de número de pessoas, ele está falando de 5 casais. 5 casais. Por que eu sei disso? Porque, primeiro, ele me fala 5 casais. Segundo, ele já me diz, ele já me coloca a seguinte condição, né? Cada marido deve estar ao lado de sua esposa. Então, eu vou dividir em blocos de marido, esposa, marido, esposa, marido, esposa, 5 blocos de marido e esposa, tá bom? Ou seja, o N ali vai ser 5. Então vamos lá. Vou colocar ali, né? 5 menos 1 fatorial vai dar aqui o arranjo circular é igual a 4 fatorial, né? Já fiz aqui 5 menos 1. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Qual é o resultado disso? 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Tem 24 formas da gente distribuir esses casais ao longo dessa mesa? Tem aqui, letra B. No entanto, tá errado, tá? Por que tá errado? Porque também você tem que entender o seguinte: você vai ter ali, né? Marido, esposa, né? Eu vou até escrever aqui as iniciais deles, tá bom? Pode ser? Deixa eu ver se eu estou criativo hoje. Eu tenho ali a Ana e o Bernardo. Eu tenho ali a Carla e o Davi. Eu tenho ali a Eduarda e o Francisco. Já foram 3, né? Eu tenho ali, né, o Gustavo e a Helena. E eu tenho ali, sei lá, o Kevin e a Angelina. Kevin, que é a Angelina? Angelina Jolie, cara. Tá? E aí, vamos lá. A gente tem aqui 5 casais, né? Só que, perceba o seguinte, eu posso muito bem colocar Ana e Bernardo, mas eu também posso colocar Bernardo e Ana. Eu posso colocar Carla e Davi, mas eu também posso colocar Davi e Carla. Eu posso colocar Eduardo e Francisco, mas eu também posso colocar Francisco e Eduardo. Você está me entendendo? Que eu posso muito bem reorganizar cada casal de 2 formas? De 2 formas. Então perceba o seguinte: da mesma forma que a gente tinha lá no anagrama, permutação, aqui vai ser a mesma coisa. A diferença é que aqui você só tem 2 elementos que não se repetem, 2 elementos que não se repetem, 2 elementos que não se repetem, outros 2 elementos que não se repetem e outros 2 elementos que não se repetem. Então perceba o seguinte: você vai multiplicar tudo isso aqui e ainda vai multiplicar essa quantidade de coisas por 24. Porque aí sim você vai ter as diferentes formas de distribuição, tá bom? Como o 2 fatorial é só 2, eu vou multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 5. Então vai ficar ali 24 vezes 2 elevado a 5. Pode muito bem armar, tá bom? Esse 2 elevado a 5 é 32. Então você pode fazer 24 vezes 32.
mas eu prefiro ir duplicando 24, tá bom? Tenta me acompanhar. Dupliquei uma vez 48, dupliquei duas vezes 96, dupliquei três vezes 192, dupliquei quatro vezes 384, dupliquei a última vez 384, 600, 760, 768, que está aqui na opção letra E. Agora sim o gabarito é letra E, tá bom? Cara, que revisão, né? Que massa, que legal que ficou essa questão aqui, viu? Bons estudos, fica atento aqui no canal que vai ter mais resolução, tá? Dessas questões da UESB. E é isso. Tamo junto, valeu!